Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa tarde para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos agraciar com a Tua presença essa tarde, que seja um momento, Senhor, especial, que o Senhor possa nos encher, Pai. E a minha oração aqui, meu Pai, nessa tarde, é que o Senhor venha se manifestar no meio de nós de uma maneira que nós nunca sentimos, meu Pai. Que as crianças possam sair daqui cheios da Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse momento. Recebe o nosso culto, soberano Deus, como cheiro suave em Tuas narinas. Recebe cada louvor, cada adoração, Senhor, aqui essa noite, essa tarde. Abençoa cada um que se faz presente aqui nesse local, Senhor. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chamar aqui o primeiro pregador da tarde. Saudar a igreja, capaz do Senhor, amém. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 3, versículo 14. Levanta para ler a Bíblia, né? Quem achou? Filipenses 3, 14. Vou ler. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo fala da nossa caminhada com Jesus. Para a gente chegar ao nosso alvo, né, que é Cristo, a gente passará por momentos, toda uma preparação até chegar ao nosso alvo. E eu vim falar um desses pontos que a gente irá, né, sofrer na nossa caminhada, né, que a gente irá sofrer muito como crentes, né, para chegar ao nosso alvo. Gente, se a gente sofrer com Jesus, a gente não irá perder a nossa salvação. Então, todo o sofrimento que nós passamos, ou um xingamento de um colega, ou se falam mal de nós, ou se todas essas pessoas que falam mal da gente, é só um obstáculo para fazer a gente desistir. Mas a gente não deve desistir. A gente nunca deve desistir. Porque se a gente desistir, a gente não chegará ao nosso alvo, que é Cristo. Então, não desistam de chegar ao alvo. Se tiverem dúvidas, leiam a Bíblia, procurem pregações, gente. Se eu voltar ao capítulo 12 aqui, não que eu já o tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar o alvo, aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Gente, eu vou citar o exemplo de Paulo, um apóstolo Paulo, né, que ele sofreu muito por amor a Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28, fala o quanto Paulo sofreu para chegar ao alvo. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Lá no versículo 28 fala, além das coisas exteriores, de tudo que ele passou, né? Todos os sofrimentos que ele passou, todos os perigos de morte, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo fala aqui que além de ter sofrido, além de ter passado por dores, angústia, mesmo depois de tudo isso, ainda ele se preocupava
com as igrejas, ainda se preocupava com o povo de Deus. Então, tudo que Paulo sofreu aqui foi por amor a Cristo, porque Cristo morreu por nós e a gente deve fazer a nossa parte, né? Porque Cristo morreu por nós naquela cruz, o sangue foi derramado e a gente só não faz nada ou fazer nada ou só receber a salvação. Não, tudo tem um preparo, tudo tem o seu tempo. Façam a parte de vocês, que Deus fazerá dele. Sofra, eu queria trazer uma fase aqui agora. Sofram com Jesus na terra e não percam a sua salvação. Todo o sofrimento que vocês passarem aqui na terra, quando você estiver lá no céu, ao lado do seu Jesus, você vai falar, valeu a pena todo o sofrimento que passou na terra. Porque se a gente sofrer verdadeiramente por amor a Cristo, a gente irá alcançar o nosso alvo. Amém. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos louvar o hino 567. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença de Deus é mar, mas só pode fluir porque sais a pedir quando tudo deixares andar. Quando tudo perante o Senhor estiver, de todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem
Glória a Deus. Segundo pregador da tarde. Preparado, Gabriel? Tá? Quem tinha uma palavra do céu para nós aqui? Boa tarde, saúdo todos com a paz do Senhor, amém. Convido os irmãos a ficar de pé. E queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Deuteronômio 32, 3. Deuteronômio 32, 3. Amém? Irei ler. Eu vou proclamar o nome do Senhor. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Repetindo. Eu vou proclamar o nome do Senhor. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Podemos se assentar. Nesse versículo fala, no capítulo 32, que nós lemos o versículo 3 aqui, ele fala sobre o último cântico de Moisés. Ou seja, o último cântico que o Senhor deu para Moisés, para ele falar para o povo. E nesse cântico, Moisés fala para o povo engrandecer o nome do Senhor e glorificar a grandeza do Senhor. E o povo de Israel, ele pôde ver a grandeza do Senhor através quando ele sentiu sede e Jesus fez brotar a água da rocha. Eles poderam ver a grandeza do Senhor quando eles sentiram fome e Deus derramou maná do céu. O povo de Israel pôde ver a grandeza do Senhor quando eles atravessaram o Mar Vermelho e passaram de pés enxutos. E quando eles atravessou o mar, Deus fechou o mar para que engolisse toda a carruagem de Faraó. E o povo de Israel pôde ver a grandeza do Senhor durante os 40 anos na terra, no deserto. E Deus usou a nuvem para cobrir eles do sol para que ele não sentisse calor. E o povo de Israel pôde ver a grandeza do Senhor quando eles estavam no deserto e pôde ver a coluna de fogo para iluminar os seus caminhos e não poder tropeçar. Eu sei que o mesmo Deus de Deus de Israel é o mesmo Deus da sua vida. O mesmo Deus que pode curar, o mesmo Deus que pode abençoar, o mesmo Deus que pode tirar e o mesmo Deus que pode dar. E o povo de Israel pôde ver a grandeza do Senhor. Mas vocês sabiam que mesmo assim o povo de Israel ele era desobediente ao Senhor? Vocês sabiam que o povo de Israel, mesmo assim, ele desobedecia a Deus? Vocês sabiam que o povo de Israel via milagres de Deus, mas mesmo assim desobedecia a Deus? Decepção, né? Mas o povo de Israel, ele via a grandeza do Senhor, mas ele não queria obedecer a Deus. Mas a bênção do Senhor é para os obedientes. E se você obedece, você vai ver a bênção do Senhor. Mas se você não obedece, você não vê. E o povo de Israel, ele chegou até a abandonar Deus por outras coisas que não eram nada. Como diz aqui no versículo 18, abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer? Quem entendeu essa palavra? Quem entendeu? Irei ler de novo. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. Quem entendeu? A maioria, né? Aqui fala que o povo de Israel abandonou a Deus. Abandonou a Deus. Quem já ouviu falar do bezerro de ouro? Levanta a mão. Quase a igreja toda, né? O bezerro de ouro era uma forma dele adorar outro Deus. E o povo de Israel, ele fez um bezerro de ouro para adorar outros deuses.
O povo de Israel ele era desobediente, porque dos 10 mandamentos fala o quê? Não adorarás a outro Deus, além de mim, além de Deus. E o povo de Israel adorou a outro Deus. E que nós não vínhamos ser igual ao povo de Israel. O povo de Israel ele era um povo desobediente. Um povo que queria ver o milagre do Senhor, queria ver a bênção do Senhor, mas não queria obedecer. Porque se eu obedeço a Deus, Ele vai me abençoar. Porque eu estou obedecendo a Ele. E se nós obedecer a Ele, Ele vai nos abençoar. Eu creio, né? E o povo de Israel, ele tinha muitos motivos para glorificar a Deus, mas muitas das vezes ele deixava de glorificar a Deus para fazer outras coisas. E eu queria finalizar lendo Deuteronômio 28:1. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se você guardar os mandamentos do Senhor, praticá-la e ter zelo por ela, você está basicamente salvo. Mas se você só guardar a palavra do Senhor e não praticar, você ainda não está salvo. Você precisa guardar, praticar e obedecer a Deus. Agora, eu falo, assim que o povo de Israel estava na caminhada para a terra prometida, eu creio que assim são vocês, que estão nas suas caminhadas para chegar até a terra prometida que o Senhor nos prometeu, que é o céu. Eu creio. E muitos aqui estão nessa caminhada e vão chegar nessa caminhada pregando, louvando, sendo ministro do Senhor. Eu creio. E no meio dessa caminhada vocês vão ser usados por Deus. Assim como nós somos crianças, mas também os adultos, a tia da salinha, todos nós que estamos aqui, a doutora Jane, o pastor, as líderes, eu creio. E eu queria finalizar falando uma coisa. Engrandeça o nome do Senhor todos os dias. Gabriel, mas hoje nós não almoçamos porque está sem comida. Não importa. Engrandeça o nome do Senhor. Mesmo que esteja difícil. Gabriel, está difícil. Melhor ainda. Melhor ainda porque você busca. A busca engrandecer o Senhor. Vocês são crianças de Deus. Das suas bocas saiu perfeito louvor. Eu creio. E essa é a reflexão que eu venho para trazer para vocês essa tarde. Paz do Senhor. Glória a Deus, Gabriel. Deus abençoe sua vida. Aqui é assim, meus irmãos. É gente bonita e cheia da presença de Deus. Vamos receber aqui o nosso coral aqui da sede cantando a música, né? Arca de Noé. Vamos lá? Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel se lamentou então. Moisés a Deus clamou. E Deus me falou.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, viver secado por esse príncipe de Faraó, sendo um impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu vou na presença do Rei. Eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu vou na presença do Rei. Vocês gostaram? Se animaram? Pois então vamos cantar mais uma vez a igreja, certo? Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vamos ouvir agora. Por isso eu pulo
vocês um hino que representa o nosso projeto, o Arca de Noé. Glória a Deus, glória a Deus. Oi, 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 oi. Oi. Vamos lá? Glória a Deus! Vamos lá, Arca de Noé, gente! Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante coberto um elefante a tirar com jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante coberto um elefante a tirar com jacaré. Até um pouquinho, cuidado com ele pra não se espetar. O macaco maroto com tanta preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena desejada animal no se sentia o dono famoso daquele lugar. Todo dia passa nada, animada, bicharada, lá lá lá. Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante coberto um elefante a tirar pro jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante coberto um elefante a tirar pro jacaré. Era um pouquinho, cuidado com ele pra não se espetar.
abriu. Israel passou. É esse o meu Deus. É Ele o Deus de meu Pai. Por isso eu cantarei seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu, e à frente o povo hebreu, e na frente o varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiro do faraó, aproximaram-se do mar vermelho, aos pés enxutos pode atravessar, pois o Senhor é a minha força, e o seu cântico, ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilha. Cada gota do mar entendeu, e à frente o povo hebreu, e na frente o varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiro do faraó, aproximaram-se do mar vermelho, aos pés enxutos pode atravessar, pois o Senhor é a minha força, e o seu cântico, ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilha. A paz do Senhor, gente. Amém? Gente, eu achei tão lindo a nossa apresentação, a nossa dança com todo mundo, que a gente sentiu vontade de ensinar para vocês a coreografia do Vitória no Deserto, né? Que todo mundo dançou, louvou ao Senhor. Então eu queria chamar as tias do DIC da Canaã. E a gente vai pedir para que vocês fiquem de pé, por favor, que a gente vai ensinar a coreografia bem bonitinho para vocês, certo? Para a gente poder dançar mais linda ainda para Jesus, amém? Vamos lá? Vamos lá. As tias fiquem atentas, tá bom? Vamos lá. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. De novo. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Agora vai, gente, bem lindo. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Bem lindo! Por isso eu pulo, pulo, pulo bem alto. Eu danço na presença do Rei, com grito de júbilo. Por isso,
presença do Rei eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço na presença do Rei, com grito de júbilo pro inferno ouvir. Eu corro, vamos correr. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei em sua presença. Como é bom a gente louvar e dançar, se alegrar na presença de Deus, não é mesmo? Glória a Deus, muito obrigada, meninas. Ixi, a tia Andresa quer falar, eita. Fica aqui, fica aqui. A pedido da nossa missionária Jane, todas as professoras aqui na frente para dançar a coreografia. Eita! Ô, Glória! Então, vamos lá, todas as professoras das congregações, da sede, todas as professoras. Vamos lá. As ajudantes também podem vir. Vamos. Só mais uma vez, só mais uma vez. Vamos animando pra dar coragem pras tias, né? Vai! Vamos lá, menino! Por isso eu pulo! Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Cadê as tias dançando? Oh, coisa linda! Com grito de as tias! Eu corro, por isso eu corro, corro, corro. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Todo mundo! Por isso eu pulo bem alto. Eu vou, por isso eu danço, 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 danço. Com grito de júbilo. Eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei em nome de Jesus. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei em sua presença. Senhor, palmas para as tias, gente, que dançaram lindamente para Jesus. As tias fiquem aqui aguardando. As tias seguem. Ô, Glória.
Em julho do ano passado eu tive um infarto. Se o médico me visse fazendo a metade das coisas que eu fiz aqui, ele deixaria de ser meu médico. Mas se a gente partir agora, eita, é muita festa no céu. Glória! Eu vou pedir que as professoras, equipe técnica, todos que fazem parte do Arca de Noé, se ajoelhassem. Nós louvamos, nós adoramos, mas neste momento, Deus tem algo, um particular conosco. Aleluia, aleluia. Nada que foi combinado por nós não, mas já foi preparado pelo Senhor este momento. A igreja do Senhor precisa estar alegre. A igreja do Senhor tem que dar testemunho de alegria, de vitória, de conquista. Um crente não é para andar de cabeça baixa. Um crente é para andar de cabeça erguida, louvando, crendo que o Deus de milagre, Ele continua sendo Deus de milagre. Eu não sei qual é a petição de cada um, mas eu sei o Deus que manda dizer que Ele passa nesta tarde. Ele passa nesta tarde e Ele está recolhendo as nossas petições. Deus diz nessa tarde: ninguém tem trabalhado para o Senhor em vão. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E Deus diz: tu tem te preocupado por quê? Porque a conta, o problema, a dificuldade, a causa, olha onde elas estão. Na destra do Todo-Poderoso. Então, nesta tarde, eu não sei a tristeza que estava no coração de cada um que entrou aqui. Mas Deus não me chama para falar de tristeza. Deus só me chama para falar de alegria. Do Deus que quando fala, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem. Para quê? Para se arrepender. Se Ele está prometendo, Ele é Deus fiel para cumprir. Nenhuma lágrima de vocês tem caído em vão. Deus tem falado aos nossos corações aqui no Arca de Noé, que a luta tem sido grande, viu, papai e mamãe? Nós pagamos o preço para estar aqui. Vocês não têm ideia do preço que nós pagamos. Perseguição do inimigo é 24 horas contra nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós já estamos cuidando da igreja do futuro do Senhor. Enquanto muitos estão brincando em suas igrejas, fazendo de conta que tem um departamento infantil, Ministério Canaã trabalha e trabalha duro. E nós pagamos o preço aqui, todos esses que estão aqui e os que não estão, os que não puderam vir, que moram longe, em outras cidades, em outros estados e outros países, nos acompanhando, fazendo o mesmo trabalho. Nós deixamos nossas famílias, nós deixamos nossos trabalhos, nós deixamos nossas vidas pessoais, porque nós cremos que nós servimos a um Deus que tudo pode. E o Senhor tem dito a mim: cuida dos meus e das minhas, porque de ti e do seu tenho eu cuidado. Eu quero deixar esse presente que um dia Deus me deu. Eu preocupada, e lá no meu quarto, em silêncio, o Senhor diz: tu estás preocupada por quê? Porque tu cuida dos meus e das minhas, e de ti e dos teus tenho eu cuidado. Assim diz o Senhor. Então nós não trabalhamos de graça. Sabe qual é o melhor salário? É este. É estar na casa do Senhor. Eu tenho um tio, economista, professor da UFC, do BNB, irmão da minha mãe.
E ele perguntava à minha mãe: quanto é que a Jane ganha nessa igreja? Aí a minha mãe dizia assim: ela trabalha de graça. Não pode. Ninguém trabalha de graça. Isso não existe. E ele insistia em perguntar à minha mãe: qual é o salário da Jane? E a minha mãe dizia: ela continua trabalhando de graça. Para aquela igreja rica, duvido que alguém trabalhe de graça. E foram muitos anos. Eu tenho 23 anos na Canaã. E aí, um dia meu tio me pegou com jeito. É verdade que você trabalha de graça naquela igreja tão grande, que toma uma quadra, é maior do que o Banco do Nordeste, onde ele trabalha? Eu chamei ele em particular e disse assim: tio, vou contar aqui um segredo, mas não espalha, tá? O maior salário que alguém pode receber na vida, eu recebo de lá. Aí ele me disse o seguinte: eu sabia que tinha dinheiro. Eu disse: dinheiro não, dinheiro é pouco, é mais do que dinheiro. É o melhor salário e é o melhor patrão. Nunca mais meu tio me perguntou, porque ele acredita que eu ganho dinheiro. Eu ganho bênçãos. Eu ganho bênção vendo professora deixando sua vida familiar, profissional para estar no Arca. Eu ganho quando o Senhor me mostra crianças trazendo pai ou mãe que estavam afastados. Qual é o preço de uma vida? Qual é o preço de um resgate de uma família? Esse é o nosso salário. Vocês acham pouco? Pois vamos trabalhar mais para ganhar mais. Quem está achando pouco vai trabalhar para ganhar mais. Porque trabalho na obra do Senhor não falta. Amém? Continue, eu peço à igreja, por favor, com a permissão do pastor, que levante-se, abençoando esta equipe, que toda semana nós trabalhamos de segunda a domingo. Não temos férias, não temos feriado, não tem Natal, não tem passagem de ano, estamos todos nós trabalhando. Os pais assistindo o culto e nós trabalhando. Amém? Estendo as mãos, consagrando, abençoando estas professoras. Pastor, por favor, o senhor pode abençoar-nos? A equipe toda aí. Vou pedir permissão para ficar de pé, porque se eu me ajoelhar, posso não levantar mais. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Estenda as mãos em direção a todas elas aqui na frente. Pai eterno, Deus santo, eu te apresento, Senhor, as tuas filhas, Pai, as tuas servas. Deus, tu sabes, meu Deus, tudo que elas têm enfrentado, ó Deus, para te servir, Pai. Senhor, tu tens contemplado, Pai, o sofrimento, a luta, a incompreensão, as dúvidas, mas Deus, que cada uma, Senhor, neste momento sinta em seu coração que há um chamado da tua parte com cada uma delas, Pai. Todo chamado gera sofrimento, todo chamado gera dor, todo chamado traz incompreensões. Ah, meu Deus, mas todo chamado, Senhor, tem um galardão preparado, Pai. Todo chamado tem também as suas vitórias, ó Deus. Todo chamado, ó Deus, no tempo certo, há um momento de ser honrado por Ti, Pai. Que elas não busquem, Senhor, a honra, a glória e o brilho dado pelos homens, porque este logo ofusca, este logo se apaga, mas há, meu Deus, um prêmio preparado para cada uma, não aqui, mas lá no céu, Senhor, por todo o serviço prestado ao teu reino, Senhor. Capacita, ó Deus, capacita a cada uma, fortalece, Pai, para que elas possam enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas nos lares, muitas vezes incompreensões, em ter que deixar a família para te servir, em ter que deixar o lar, os esposos, para estar cuidando das crianças na tua casa. Ah, Senhor, eu não sei o que elas passam, mas posso um pouquinho imaginar, Senhor, como é difícil, Pai.
Meu Deus, capacita a cada uma, fortalece nesta caminhada, Senhor, que elas sintam a Tua presença, meu Deus, que pelas madrugadas elas sejam fortalecidas, Pai, quando Te buscam em lágrimas, quando Te buscam em oração, que elas possam, meu Deus, sentir o Teu chamado, Pai, que elas possam sentir a Tua presença, e que cada uma seja reerguida nesta tarde, no nome de Jesus, que sintam-se abençoadas pelo Senhor, no nome de Jesus, e que amanhã, nas salinhas de aula, nas salinhas com as crianças, elas possam, meu Deus, contemplar mais uma vez a Tua glória, Pai, que crianças sejam tocadas pelo Teu poder, através da aula, através da vida delas, através da ministração, através da palavra, do louvor, cantado ali naquele lugar, que crianças possam ter um encontro contigo, Senhor, que estas vidas, Pai, possam ser usadas para a honra e louvor do Teu nome. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. A igreja do Senhor aplauda, confirmando com amém. Hoje o Arca de Noé tem um planejamento, o que é trabalhado aqui no Quintino Cunha, está sendo trabalhado lá em Portugal, Estados Unidos. Planejamento daqui é o mesmo para todo o Brasil e fora do Brasil. Esta farda aqui que nós vestimos, é só aqui? É não. Lá na Europa vestem a nossa farda. Então, é promessa do Senhor levar a Arca de Noé às nações. E nós estamos dentro da arca para cumprir o que Deus quer. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Cheiro no coração e vamos trabalhar, porque vale a pena servir o Senhor. Amém? Eu quero pedir à professora Lina para colocar o último louvor aqui. Eu queria chamar as crianças que querem receber oração para vir aqui para frente. A gente teve um momento de oração com as professoras. Agora eu queria chamar as crianças para vir aqui para frente, para a gente orar. Você que acha que precisa de um perdão, você que fez alguma coisinha errada, mentiu para a mamãe, mentiu para o papai, passou a semana todinha sem pegar na Bíblia, vem aqui para frente para a gente orar para vocês. Eu vou até descer para orar por vocês, tá certo? Podem vir, podem vir. Se tiver alguma criança aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Tia, eu venho para a igreja, mas eu ainda não aceitei. Quero ser cristão, quero obedecer. Pode vir para frente. As professoras das congregações, se quiser trazer suas crianças, podem vir. Podem vir ficar aqui intercedendo por elas. As meninas do Quintino Cunha vão interceder aqui pelas crianças. E podem vir, vão se ajoelhando, podem se ajoelhar os que quiserem. Venham mais para frente, pode vir mais para frente, mais para frente. Pode vir mais para frente. Nesse momento você coloca a mãozinha no seu coração, fechem os olhos, conversem com o Papai do Céu. Esqueça o coleguinha que está do lado, fecha o olhinho. Botar a mãozinha no coração. Vamos falar com o Papai do Céu nesse momento. Pedindo ao Senhor que venha abençoar, que venha perdoar, que traga constância para nossas vidas. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Os que sabem louvar, pode louvar. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.
nós deixamos ela pra você, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vai de encontro em cada coraçãozinho aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa vir com cura, meu Pai, aqui essa tarde, meu Deus, nessas crianças, nesses adolescentes. Oh, Senhor, que eles venham te sentir verdadeiramente, Senhor. Nós muitas vezes negligenciamos a educação espiritual das nossas crianças, pensando que eles não entendem, Senhor, mas nós sabemos que eles entendem. Como foi pregado aqui essa tarde, da boca deles que saiu perfeito louvor. Que o Senhor possa se manifestar aqui para eles, Senhor, essa tarde. Oh, Senhor, vem ser com cada um deles, Senhor. Vem tirando o trauma, Senhor. Vai lá onde a psicologia não pode entrar. Vai lá onde a medicina não pode entrar, meu Deus. Tu que conhece, Senhor. O Senhor vê o que os pais não vê. O Senhor vê o que o pastor não vê. O Senhor vê o que o líder não vê. Vai lá naquele problema, Senhor. Naquele trauma, naquilo que tem tirado a paz das nossas crianças, Senhor. Vai nessa tarde, Senhor. Entra com cura e com libertação, Senhor. Tira eles, meu Deus, do caminho mau. Não permite que o inimigo venha tragar, meu Pai, a vida das nossas crianças, Senhor. Porque as nossas crianças é tua, meu Pai. As nossas crianças te pertencem. As nossas crianças foi o Senhor que escolheu. Não permite, Senhor, que o inimigo venha tragar suas vidas, suas mentes. Arrancando, meu Deus, querendo ludibriar os seus olhos, tirando do caminho do Senhor. Oh, Espírito Santo, que nessa tarde eles venham sair daqui diferente da forma que eles entraram aqui, Senhor. E que a partir de hoje eu creio, Senhor, diante do nome de Jesus, eu creio que eles vão sair daqui diferentes, Senhor. Toma cada um deles em suas mãos, Senhor. Abençoa também a vida de seus pais. Oh, meu Pai, desperta os pais para ensinar, meu Pai, essas crianças no caminho. Desperta, meu Deus, os pais que têm negligenciado a espiritualidade dessas crianças, meu Deus. Vem despertar esses pais para trabalhar com o departamento infantil lado a lado, Senhor. A minha oração essa tarde é que o Senhor venha encher, Senhor, cada uma dessas crianças. E que não permita, Senhor, que jamais eles venham se distanciar de Ti. Em nome de Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, somente tua, inunda este lugar. Essa casa é sua casa, é pra você, Jesus. Glória a Deus. Que momento lindo, meus irmãos. Nesse momento, quero aqui agradecer mais uma vez a todos que se fizeram presente nesse momento maravilhoso. Como a doutora Jônia falou, isso aqui
é o nosso pagamento. É esse momento aqui que é o nosso pagamento. Ver as crianças aqui chorando na presença do Senhor, se derramando na presença dEle. Porque nada do que nós fizemos aqui, irmãos, vale o que o Senhor faz quando Ele quer. Tudo é por Ele, para Ele, para Ele. Amém? Pai do Senhor, novamente. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos orar pela vida aqui destas líderes. Já fizemos uma oração aqui agora, mas agora com todas elas aqui, eu quero aproveitar esse momento, agradecer a cada uma de vocês, em especial a doutora Jane aí, pelo privilégio de receber este culto aqui na nossa congregação, né? Nos sentimos honrados, doutora Jane, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus continue lhe usando aí para este trabalho. Eu, que tenho muitos anos na Canaã, tenho visto tudo isso que a senhora falou, tenho visto todo esse crescimento. Eu me lembro do meu menino, que hoje está aqui fotografando, pequenininho, no DIC lá da sede. Ele pequenininho no DIC lá da sede, quem foi o professor dele foi o Anderson, que hoje está pastoreando a congregação do Conjunto Ceará, né? O Anderson era o professor dele, ele bem pequenininho. Então eu tenho visto esse crescimento do Ministério Infantil. Que Deus abençoe a senhora, que Deus honre a sua vida por tudo que a senhora tem semeado na vida dessas crianças, tá bom? Eu quero que a igreja estenda as mãos em direção a estas líderes aqui. Pai, nós te oramos, Senhor, e abençoamos, ó Pai, a vida de cada líder, Senhor, que aqui se apresenta neste momento, Senhor. Novamente, Senhor, eu reitero os nossos pedidos a Ti, Senhor, nossas petições a Ti. Que honre, que capacite, que levante, que fortaleça, Pai, para a honra e louvor do Teu nome, para a bênção, que elas sejam bênçãos nas suas congregações. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor.